Acharam que eu não apareceria. Acharam que a vergonha me manteria longe. Fiquei olhando para o convite por quase 1 hora. Estava ali, sobre a mesa de metal, como se não soubesse o que carregava. Um envelope branco, com bordas em relevo, meu nome impresso por extenso, Tenente-General Rebecca Cole. Quem quer que tenha endereçado a carta deve ter feito isso a partir de uma lista. Claramente não sabiam que eu não era Rebecca para esta família há anos. O lacre no verso ainda não estava rompido, mas eu já sabia o que havia dentro. Eu tinha ouvido sussurros, um e-mail encaminhado que chegou à minha assistente, um comentário casual de um ex-colega de classe, mas não era real até aquele momento. Haley ia se casar, e não apenas se casar, ela ia se casar com o Major Andrew Foster. A ironia era quase cirúrgica. 6 anos. Era quanto tempo fazia desde que a voz da minha mãe cruzou as fronteiras estaduais pela última vez para me encontrar. Não um aniversário, nem uma condolência quando minha segunda missão quase me tirou a audição. Apenas silêncio. E agora isto. Este pequeno e elegante soco nas costelas, assinado não com amor ou carinho, mas com uma palavra naquela caligrafia familiar, comportar-se base em Stuttgart estava estranhamente silenciosa naquela tarde. Do lado de fora do meu alojamento, o vento soprava contra o mastro da bandeira, fazendo o render em desafio. Lá dentro, o quarto continha a familiar esterilidade da disciplina, o tipo em torno do qual eu havia construído meus ossos. Uma cama de aço, uma fileira de uniformes passados, um baú trancado com conteúdo que ninguém tocaria. Virei o convite nas mãos, como se ele pudesse mudar de forma. Quando bateram, foi uma batida dupla e nítida. Simons. Ele entrou sem esperar. General, disse ele, olhando para o envelope, eu ouvi. Claro que ouvirá. Simons tinha ouvidos de radar e a paciência de granito. Ele se sentou sem perguntar. Não conversamos muito sobre assuntos pessoais, mas ele me conhecia desde que eu era um capitão novato, com muita garra e pouca confiança. Você vai? Perguntou ele. Não respondi. Em vez disso, deslizei o convite pela mesa. Ele o pegou, olhou de soslaio para as letras douradas e expirou pelo nariz. Foster, disse ele, quase para si mesmo. Esse é o garoto que você tirou de uma cratera em Elma, certo? O mesmo, eu disse. Minha voz era firme, entrecortada. Simons recostou-se na cadeira. Você salvou a vida dele, e agora ele vai se casar com a sua irmã. O silêncio entre nós não era constrangedor. Era familiar, como tudo na minha vida. Tinha mais significado do que som. Simons não se intrometeu. Apenas esperou. Você acha que eu deveria ir? Perguntei finalmente. Ele me observou por um instante. Depende. Você vai lutar uma guerra ou enterrar um fantasma? Eu ri. Não do tipo que levanta peso, mas do tipo que reconhece uma cicatriz. Talvez só assistir uma queimar. Ele não sorriu. Então vá. Mas não use suas estrelas como armadura. Use-as como memória. Deixe que se lembrem de quem você se tornou sem elas. Suas palavras permaneceram comigo mesmo depois que ele saiu. Coloquei o convite novamente na minha mesa e caminhei até a janela estreita que dava para o campo de treinamento. Uma nova turma de recrutas realizava exercícios, ansiosos, barulhentos, desavisados. Invejei-os por um breve momento. Uma rajada de vento sacudiu a vidraça. Em algum lugar lá embaixo, um sargento instrutor gritou uma ordem, e alguém respondeu, Senhor, sim, senhor, com o tipo de fogo cego que eu havia apagado há muito tempo em mim. Fui até o armário, tirei meu uniforme de gala, aquele que eu não usava desde o funeral, aquele em que não pude discursar. Deitei-o na cama, alisando as mangas como se fossem feridas antigas. Aquele dia voltou mais sombrio do que eu esperava. Enterraram meu pai com todas as honras, banda da marinha, salva de 21 tiros. Mas ninguém reservou um lugar para mim na primeira fila. Minha mãe sentou-se entre Haley e o tio Roy, os lábios pressionados naquela linha áspera e amarga que lhe é própria. Quando me aproximei, ela não levantou o olhar.
Haley me lançou um olhar breve, com os olhos indecifráveis, antes de voltar a se concentrar na cerimônia como se eu não passasse de um uniforme fora do lugar. Fiquei de pé o tempo todo. Depois, Barbara Collie colocou a mão no meu antebraço e disse: "Você não deveria ter vindo de uniforme. Parece que você está tentando ofuscar a família." A família. Lembro-me de não ter dito nada, apenas me afastado. E não me virei mais desde então. Agora, lá estava eu, 6 anos e 2 continentes depois, segurando um convite de casamento que cheirava a reconciliação disfarçada de obrigação. Andrew Foster. Não era só o casamento que doía. Era que ele, logo ele, estava se ligando à mulher que um dia me dissera, nada menos que oficialmente, que eu era uma vergonha para o sobrenome Collie. Pensei na noite em Elma, na explosão, na poeira, no aço retorcido. A perna de Andrew quase decepada. Eu rastejei pelo campo aberto para alcançá-lo, com sangue na boca e estilhaços no ombro. Eu ainda tinha a cicatriz. Ele havia sussurrado: "Eu te devo uma", antes de o resgatarem de helicóptero. E agora ele estava se casando com Haley. Sentei-me e abri meu laptop. Horários de voos. Richmond, Virgínia. Uma parada em Frankfurt. Escolhi o voo noturno, silencioso, anônimo. Não informei o comando da base. Nem mesmo avisei meu motorista. A confirmação da passagem chegou à minha caixa de entrada 30 segundos depois. Não fui para ser bem recebido. Fui para ser visto pela primeira vez em anos. Há 3 anos, tirei Andrew Foster de um campo minado. Em 2 semanas, ele se casará com a mulher que me destruiu. A ironia pingava como suor através da memória. Eu ainda conseguia ouvir o estalo frágil da estática através das minhas comunicações, a inspiração aguda antes de alguém sussurrar: "Merda, isso é uma mina." Então, o latido estridente da minha própria voz, mais ríspido do que eu me lembrava: "Não se mexa." Andrew congelou. A poeira grudava em sua pele. A placa de metal em que pisara estava meio exposta, logo abaixo da terra. Ele não ousava respirar. Eu também não. Nos encaramos através de 3 metros de inferno aberto. Naquele momento de silêncio, algo não dito passou entre nós. Ele sabia que estava morto, e eu não ia deixar isso acontecer. Não me lembro da dor, só do rastejar, dos cotovelos raspando no cascalho, cada respiração com gosto de cinzas. Desarmei-o com dedos que não conseguia parar de tremer. Quando ele desativou o modo armado, Andrew chorou baixinho. Não mencionei isso no relatório. Agora eu estava sentado na classe 3C de um voo da Lufthansa de Stuttgart para Dallas, olhando para um céu que parecia suave demais para pertencer à história na minha cabeça. O assento ao meu lado estava vazio. Eu tinha pago um extra para garantir isso. A comissária de bordo sorriu ao ver as fitas na minha blusa. Ela me ofereceu champanhe. Pedi água. Em algum lugar sobre o Atlântico, fechei os olhos, não para dormir, eu não conseguia, mas para bloquear o peso daquilo em que eu estava voando. Não a guerra, não o combate, mas algo mais complexo, mais familiar, a família. O avião pousou 20 minutos mais cedo. O Dulles cheirava a álcool em gel usado em excesso e cera fresca. Passei pela alfândega com facilidade. Minha identidade militar passou fácil. Mal entrei no saguão de desembarque quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase deixei tocar de despeito. Então a curiosidade venceu. Olá. Minha voz estava calma, indecifrável. Ora, você veio mesmo. Era Haley. Sua voz não havia mudado, ainda aquela doçura cadenciada sobre o núcleo metálico. Ela conseguia fazer um elogio soar como uma acusação. Eu não disse que vim comemorar, respondi, já caminhando em direção à escada rolante. Você não disse nada por 6 anos, disse ela, animada demais. Então, isso é progresso. Não havia pedido de desculpas em seu tom, nem mesmo hesitação. Eu vim porque fui convidada, eu disse. É, porque a mamãe te fez sentir culpada. Não respondi. Uma pausa.
Então ela disse animadamente: Bem, o Andrew está ansioso para te ver. Vocês dois sempre tiveram química. Parei no meio do caminho na esteira rolante. Isso não tem graça. Eu não queria que tivesse, disse ela. Mas eu conseguia ouvir o sorriso em sua voz, o mesmo que ela usava nos bailes da escola quando dizia aos professores que eu estava passando por uma fase, aquela mesma inocência refinada que escondia suas garras mais afiadas. Só isso? Perguntei. Só queria ter certeza de que você não estava aparecendo de uniforme completo. Não é festivo. Encerrei a ligação sem responder. Lá fora, a Virgínia florescia no início da primavera. A viagem até Alexandria atravessava bairros ladeados por cornizos e cerejeiras em flor. As ruas estavam limpas, as calçadas recém-varridas. Parecia um cartão postal enviado por alguém para provar que a vida era perfeita. Não peguei a autoestrada. Deixei o carro zigue-zaguear pelas ruas laterais por onde eu costumava andar de bicicleta, quando eu ainda era Beck, quando joelhos ralados e orgulho esfolado eram os piores ferimentos que eu carregava. Ao entrar na rua sem saída da minha mãe, avistei a senhora Langford, a vizinha com as hortênsias sempre podadas e olhos que enxergavam demais. Ela estava regando o jardim, com uma mangueira enrolada como um ponto de interrogação a seus pés. Ela olhou de soslaio para o carro, inclinando a cabeça. Rebecca, chamou. Saí, ajeitando minha mochila em um ombro. Oi, senhora Langford. Ela piscou. Bem, meu Deus, você ainda está no exército. Sorri sem mostrar os dentes. Sim, senhora. Ela sentiu lentamente, os olhos percorrendo minhas barras, minha postura, meu silêncio. Achei que você pudesse ter, bem, você sabe, ido embora depois de tudo. Alguns de nós ficam, eu disse, e passei por sua sebe sem esperar por uma resposta. A casa do Scully estava exatamente como eu me lembrava, perfeita demais, polida demais, falsamente silenciosa demais. As venezianas estavam recém-pintadas, a entrada da garagem limpa, sem sinais de idade ou deterioração. Apenas a luz da varanda tremeluzia levemente, como se até a eletricidade estivesse prendendo a respiração. Toquei a campainha. Uma pausa, depois passos. A porta se abriu e o cheiro me atingiu primeiro, esmalte de limão, a assinatura da minha mãe. Todas as superfícies daquela casa tinham sido esfregadas até brilharem com desaprovação. Bárbara estava lá, de calça bege e blusa perolada. Seu cabelo estava preso, sem uma mecha fora do lugar. Seus olhos percorreram meu uniforme. O silêncio entre nós se adensou. Por favor, não estrague isso para Haley. Costumavam me dizer que meu silêncio era desrespeitoso. Agora, chamam de conveniente. A sala de jantar não havia mudado, nem o lustre, nem a porcelana, nem a tensão que pairava sob a mesa de mogno polido. 15 assentos, 14 corpos, um campo de batalha disfarçado de reunião familiar. Fiquei parado do lado de dentro do arco por um momento, observando-os. Bárbara se movia entre taças de vinho e guardanapos dobrados como se estivesse se preparando para a realeza. Seus brincos refletiam a luz, pequenas âncoras de ouro, uma homenagem aos serviços prestados pelo meu pai. Haley estava sentada, já impecável em uma blusa de seda, rindo alto demais de algo que nosso primo Grant acabará de dizer. Ele não era engraçado, mas era charmoso o suficiente para que ninguém notasse, exceto eu. Eu notava tudo. Meu lugar me esperava na outra ponta, não ao lado de Haley, nem mesmo no meio, onde eu poderia ser vista nas fotos de família que certamente seriam tiradas mais tarde. Não, o meu era ao lado do aparador, onde o calor da cozinha roçava minha nuca e a conversa raramente me alcançava. Puxei a cadeira. Ela rangeu. Haley ergueu o copo. A família, anunciou. Aos novos começos, acrescentou Bárbara, lançando um olhar que poderia ter sido direcionado a mim, ou talvez através de mim. Ao Major Foster e à futura noiva, disse o tio Dean. Nenhuma menção a mim, nenhuma apresentação, nenhum Rebecca voltou. Nenhum tenente-general Cole está aqui da Alemanha. Apenas um espaço em branco onde deveria haver um reconhecimento.
Tomei um gole d'água. O vinho ainda não tinha chegado até mim. Talvez nunca chegasse. O ex-coronel sentado perto de Barbara Wilkins, pensei, franziu a testa quando seus olhos encontraram os meus. Você me parece familiar, disse ele, meio que para si mesmo. Bárbara se aproximou rapidamente. Ah, Rebecca. Ela está servindo no exterior, fazendo trabalho de segurança. As palavras a atingiram como um tapa disfarçado de conversa fiada. Esquadrilha de segurança, esclareceu Haley com um sorriso. Ela guarda portas. Portas importantes, tenho certeza. Algumas risadas ecoaram pela mesa. Elas não se aproximaram de mim. Deixei meus olhos pousarem nos talheres, um garfo de salada, uma colher de sobremesa, uma faca cega demais para tirar sangue, mas afiada o suficiente para fingir. Meu silêncio não era submissão. Nunca foi. Mas aqui, nesta casa, com esta família, o silêncio sempre fora tratado como uma ameaça. Wilkins inclinou a cabeça novamente, estreitando os olhos. Espere um minuto. Afeganistão. 2012, Fob calma. Não pisquei. Sim, senhor. Sua boca se abriu como se fosse dizer mais alguma coisa, depois se fechou novamente. Ele olhou para Bárbara. Ela balançou a cabeça levemente. Ele voltou a se concentrar no prato. Claro. Deixei o silêncio crescer entre o tilintar de colheres e pigarros. Ninguém me fez nenhuma pergunta. Ninguém parou para me incluir. Eu poderia ser um fantasma bem vestido, mas até um fantasma causa arrepios. O garçom finalmente chegou ao meu lado da mesa com o vinho. Peguei a taça sem dizer uma palavra. Haley se virou para mim, com os olhos brilhando de prazer. Então, quanto tempo você vai ficar aqui, Beck? Ou está de plantão para guardar um silo de mísseis ou algo assim? Um sorriso irônico percorreu a mesa. Tomei um gole, deixei-o assentar e, em seguida, coloquei o copo lentamente sobre a mesa. As pessoas que eu protejo, disse eu, com a voz calma, mas ponderada, têm mais prestígio do que esta sala inteira. Um silêncio se instalou, nem alto, nem raivoso, apenas parado. Até o lustre pareceu prender a respiração. Ninguém riu. Pela primeira vez, não sabiam onde me colocar, e isso os aterrorizou. Meu nome não estava no mapa de assentos. Nem meu título. Estava impresso em papel cartão grosso perolado, disposto sobre um cavalete de latão logo na entrada da igreja. Mesa por mesa, nome por nome. E enquanto meus olhos percorriam os acompanhantes dos primos, antigos vizinhos, não encontrei nada. Nada de Rebecca, nada de General Cole, apenas silêncio impresso em fonte floral. Fiquei ali por mais tempo do que pretendia, observando outros convidados passarem por mim, murmurando gentilezas, ajustando corpetes, tirando fiapos invisíveis das lapelas. Uma mulher de saltos lilás passou por mim e bateu no quadro. Ah, mesa 8. Perto do palco, ela gritou para o parceiro. É perto. Olhei de novo. Mesa 12, canto inferior, perto da saída de incêndio, a saída de emergência. Claro. Bárbara mencionou isso casualmente naquela manhã, como se tivesse pensado nisso depois, enquanto me passava um prato de frutas que eu não havia pedido. Você ficará na mesa 12, longe da vista de todos. Ela nem esperou que eu respondesse. Agora, aqui estava eu, de uniforme azul, fitas retas, cabelo preso com precisão militar, parada como uma estátua na entrada da igreja, tentando não calcular o quão deliberadamente eu havia sido colocada nas margens. A igreja era linda, isso eu admito. Lírios brancos emolduravam o altar. Cordas suaves de violino flutuavam dos alto-falantes. Uma mulher com fones de ouvido ajustava as fitas dos bancos com cuidado cirúrgico. Os vitrais brilhavam em tons suaves de dourado e azul. Tudo era organizado, controlado. Eu não fazia parte da organização. Bárbara se aproximou pela lateral, um toque de bege claro e calor humano. Você se sai muito bem, disse ela, examinando minhas medalhas como se pudessem manchar o ar.
Só lembre, sem imprensa. Se alguém perguntar o que você faz, diga que trabalha com logística. Olhei para ela. Eu comando brigadas. Ela inclinou a cabeça levemente. E você está aqui como convidada. Antes que eu pudesse responder, um fotógrafo passou rapidamente, a câmera clicando. Ele parou, me olhou de cima a baixo e então se virou para capturar uma foto em grupo de Haley rindo com 3 madrinhas. A lente não se moveu para trás. Uma voz atrás de mim sussurrou: "Está frio aqui, hein?" Era um dos acompanhantes, rindo baixinho. Meu nome não estava no mapa de assentos. Nem meu título. Estava impresso em papel cartão grosso perolado, disposto sobre um cavalete de latão logo na entrada da igreja. Mesa por mesa, nome por nome. E enquanto meus olhos percorriam os acompanhantes dos primos, antigos vizinhos, não encontrei nada. Nada de Rebeca, nada de General Cole, apenas silêncio impresso em fonte floral. Fiquei ali por mais tempo do que pretendia, observando outros convidados passarem por mim, murmurando gentilezas, ajustando corpetes, tirando fiapos invisíveis das lapelas. Uma mulher de saltos lilás passou por mim e bateu no quadro. "Ah, mesa 8. Perto do palco", ela gritou para o parceiro. "É perto." Olhei de novo. Mesa 12, canto inferior, perto da saída de incêndio, a saída de emergência. Claro. Bárbara mencionou isso casualmente naquela manhã, como se tivesse pensado nisso depois, enquanto me passava um prato de frutas que eu não havia pedido. "Você ficará na mesa 12, longe da vista de todos." Ela nem esperou que eu respondesse. Agora, aqui estava eu, de uniforme azul, fitas retas, cabelo preso com precisão militar, parada como uma estátua na entrada da igreja, tentando não calcular o quão deliberadamente eu havia sido colocada nas margens. A igreja era linda, isso eu admito. Lírios brancos emolduravam o altar. Cordas suaves de violino flutuavam dos alto-falantes. Uma mulher com fones de ouvido ajustava as fitas dos bancos com cuidado cirúrgico. Os vitrais brilhavam em tons suaves de dourado e azul. Tudo era organizado, controlado. Eu não fazia parte da organização. Bárbara se aproximou pela lateral, um toque de bege claro e calor humano. "Você se sai muito bem", disse ela, examinando minhas medalhas como se pudessem manchar o ar. "Só lembre, sem imprensa. Se alguém perguntar o que você faz, diga que trabalha com logística." Olhei para ela. "Eu comando brigadas." Ela inclinou a cabeça levemente. "E você está aqui como convidada." Antes que eu pudesse responder, um fotógrafo passou rapidamente, a câmera clicando. Ele parou, me olhou de cima a baixo e então se virou para capturar uma foto em grupo de Haley rindo com 3 madrinhas. A lente não se moveu para trás. Uma voz atrás de mim sussurrou: "Está frio aqui, hein?" Era um dos acompanhantes, rindo baixinho enquanto ajeitava as abotoaduras. Ou talvez seja só a mãe da noiva. Não respondi nada. A cerimônia foi breve e eficiente. Haley vestia branco, como se nunca tivesse sido questionado. Tomei um gole do vinho que finalmente me servi. Tinha um gosto caro e vazio. Foi nesse momento que percebi que eles não achavam que eu era da família, mas estavam prestes a descobrir que tipo de família eu comando. "Ela é só uma porteira." "Quem a quereria?", disse minha irmã ao microfone. A sala riu. Não foi um riso suave. Foi cortante, do tipo que corta antes de ecoar, do tipo que dura mais do que deveria. Do tipo que eu costumava ouvir em vestiários, em volta de mesas de jantar, atrás de portas fechadas que eu nem deveria saber que existiam. Este só tinha uma iluminação melhor e vinho mais caro. Haley estava no centro do salão, brilhando sob os lustres. Seu vestido brilhava como se o evento tivesse sido feito sob medida para ela. Ela segurava o microfone em uma mão e uma taça de champanhe na outra, equilibrada como uma rainha com coroa e cetro. Todos os olhares estavam voltados para ela. Ela vivia para isso.
Pensar, disse ela docemente, examinando a sala, até minha irmã mais velha chegou aqui esta noite, viajando de onde quer que esteja agora, guardando as portas da grandeza. Ela sorriu, virando-se levemente para a minha mesa. Todos, uma salva de palmas para a sentinela silenciosa em nossas vidas. Mais risadas, algumas palmas educadas. 1 ou 2 convidados se mexeram, desconfortáveis, mas a maioria apenas sorriu e ergueu os copos, alheios ou, pior, cúmplices. Bárbara interrompeu da sua mesa, com a voz carregada de autoridade. Ela é a vergonha desta família, mas pelo menos chegou a tempo. Pronto. A sala inteira se inclinou, divertida. Levantei-me, não rapidamente, nem com raiva, mas lenta e firmemente, como algo inevitável se desenrolando. Andrew já me observava. Ele não tinha rido, não tinha sorrido, apenas observado, como alguém observa uma tempestade se formando sobre águas calmas. O sorriso de Haley vacilou por um instante, apenas o suficiente para ser registrado. Então ela ergueu o microfone novamente. Ah, qual é? Ela riu. É brincadeira. Relaxa, Rebecca. Você sempre levava tudo. Então Andrew se moveu. Deu um passo à frente, deliberado, sem pressa, sem hesitação, apenas decidido. A conversa parou no meio da frase. Utensílios pararam no ar. Cada fotógrafo girou as lentes, captando o movimento em uma cena que não havia planejado. Ele caminhou por toda a sala, passando por mesas de antigos comandantes, amigos da academia, primos distantes e internos sob medida. Cada passo parecia ecoar. Quando chegou até mim, parou a exatamente um passo de distância. Então, fez a saudação, uma saudação militar ríspida, precisa, do tipo que não se faz a um irmão, a um amigo ou a uma piada. Senhora, disse Andrew, com a voz firme e clara, por favor, perdoe minha esposa. Ele se virou para a sala, ainda mantendo a saudação. Esta, disse ele, é a Major-General Rebecca Cole, minha comandante. Suspiros, não sussurros. Suspiros, audíveis, coletivos, como se todos os smokings naquela sala de repente perdessem a graça. Eu não me mexi. Haley cambaleou onde estava, o microfone escorregando de seus dedos. Ele caiu no chão com um baque oco. Ela deu um passo para trás, com os olhos arregalados, a boca se abrindo, e desmaiou. Bárbara se levantou abruptamente, derrubando uma taça de champanhe. Rebecca, ela começou, mas a palavra se dissolveu em um engasgo ofegante. E eu nem pisquei. Eles não falaram, não porque não soubessem o que dizer, mas porque cada palavra revelava o que tinham feito. O salão prendeu a respiração, como se tivesse engolido uma mina terrestre. O silêncio se apegava às paredes, grudado nas dobras das toalhas de linho, instalado em cada taça de champanhe intocada. A orquestra havia parado no meio da melodia. Garfos pairavam no ar. Os convidados piscavam como se tivessem esquecido como fazê-lo. Eu ainda estava de pé. Andrew também. Sua saudação terminou, sua mão agora abaixada ao lado do corpo. Tomei um gole do vinho que finalmente me servi. Tinha um gosto caro e vazio. Foi nesse momento que percebi que eles não achavam que eu era da família, mas estavam prestes a descobrir que tipo de família eu comando. Ela é só uma porteira. Quem a quereria? Disse minha irmã ao microfone. A sala riu. Não foi um riso suave. Foi cortante, do tipo que corta antes de ecoar, do tipo que dura mais do que deveria. Do tipo que eu costumava ouvir em vestiários, em volta de mesas de jantar, atrás de portas fechadas que eu nem deveria saber que existiam. Este só tinha uma iluminação melhor e vinho mais caro. Haley estava no centro do salão, brilhando sob os lustres. Seu vestido brilhava como se o evento tivesse sido feito sob medida para ela. Ela segurava o microfone em uma mão e uma taça de champanhe na outra, equilibrada como uma rainha com coroa e cetro. Todos os olhares estavam voltados para ela. Ela vivia para isso. Pensar, disse ela docemente, examinando a sala, até minha irmã mais velha chegou aqui esta noite, viajando de onde quer que esteja agora, guardando as portas da grandeza.
Ela sorriu, virando-se levemente para a minha mesa. Todos, uma salva de palmas para a sentinela silenciosa em nossas vidas. Mais risadas, algumas palmas educadas. Um ou dois convidados se mexeram, desconfortáveis, mas a maioria apenas sorriu e ergueu os copos, alheios ou, pior, cúmplices. Bárbara interrompeu da sua mesa, com a voz carregada de autoridade. Ela é a vergonha desta família, mas pelo menos chegou a tempo. Pronto. A sala inteira se inclinou, divertida. Levantei-me, não rapidamente, nem com raiva, mas lenta e firmemente, como algo inevitável se desenrolando. Andrew já me observava. Ele não tinha rido, não tinha sorrido, apenas observado, como alguém observa uma tempestade se formando sobre águas calmas. O sorriso de Haley vacilou por um instante, apenas o suficiente para ser registrado. Então ela ergueu o microfone novamente. Ah, qual é? Ela riu. É brincadeira. Relaxa, Rebecca. Você sempre levava tudo. Então Andrew se moveu. Deu um passo à frente, deliberado, sem pressa, sem hesitação, apenas decidido. A conversa parou no meio da frase. Utensílios pararam no ar. Cada fotógrafo girou as lentes, captando o movimento em uma cena que não havia planejado. Ele caminhou por toda a sala, passando por mesas de antigos comandantes, amigos da academia, primos distantes internos sob medida. Tomei um gole do vinho que finalmente me servi. Tinha um gosto caro e vazio. Foi nesse momento que percebi que eles não achavam que eu era da família, mas estavam prestes a descobrir que tipo de família eu comando. Ela é só uma porteira. Quem a quereria? Disse minha irmã ao microfone. A sala riu. Não foi um riso suave. Foi cortante, do tipo que corta antes de ecoar, do tipo que dura mais do que deveria. Do tipo que eu costumava ouvir em vestiários, em volta de mesas de jantar, atrás de portas fechadas que eu nem deveria saber que existiam. Este só tinha uma iluminação melhor e vinho mais caro. Haley estava no centro do salão, brilhando sob os lustres. Seu vestido brilhava como se o evento tivesse sido feito sob medida para ela. Ela segurava o microfone em uma mão e uma taça de champanhe na outra, equilibrada como uma rainha com coroa e cetro. Todos os olhares estavam voltados para ela. Ela vivia para isso. Pensar, disse ela docemente, examinando a sala, até minha irmã mais velha chegou aqui esta noite, viajando de onde quer que esteja agora, guardando as portas da grandeza. Ela sorriu, virando-se levemente para a minha mesa. Todos, uma salva de palmas para a sentinela silenciosa em nossas vidas. Mais risadas, algumas palmas educadas. Um ou dois convidados se mexeram, desconfortáveis, mas a maioria apenas sorriu e ergueu os copos, alheios ou, pior, cúmplices. Bárbara interrompeu da sua mesa, com a voz carregada de autoridade. Ela é a vergonha desta família, mas pelo menos chegou a tempo. Pronto. A sala inteira se inclinou, divertida. Levantei-me, não rapidamente, nem com raiva, mas lenta e firmemente, como algo inevitável se desenrolando. Andrew já me observava. Ele não tinha rido, não tinha sorrido, apenas observado, como alguém observa uma tempestade se formando sobre águas calmas. O sorriso de Haley vacilou por um instante, apenas o suficiente para ser registrado. Então ela ergueu o microfone novamente. Ah, qual é? Ela riu. É brincadeira. Relaxa, Rebecca. Você sempre levava tudo. Então Andrew se moveu. Deu um passo à frente, deliberado, sem pressa, sem hesitação, apenas decidido. A conversa parou no meio da frase. Utensílios pararam no ar. Cada fotógrafo girou as lentes, captando o movimento em uma cena que não havia planejado. Ele caminhou por toda a sala, passando por mesas de antigos comandantes, amigos da academia, primos distantes internos sob medida. Cada passo parecia ecoar. Quando chegou até mim, parou a exatamente um passo de distância. Então, fez a saudação, uma saudação militar ríspida, precisa, do tipo que não se faz a um irmão, a um amigo ou a uma piada.
Senhora, disse Andrew, com a voz firme e clara, por favor, perdoe minha esposa. Ele se virou para a sala, ainda mantendo a saudação. Esta, disse ele, é a Major-General Rebecca Cole, minha comandante. Suspiros, não sussurros. Suspiros, audíveis, coletivos, como se todos os smokings naquela sala de repente perdessem a graça. Eu não me mexi. Haley cambaleou onde estava, o microfone escorregando de seus dedos. Ele caiu no chão com um baque oco. Ela deu um passo para trás, com os olhos arregalados, a boca se abrindo, e desmaiou. Bárbara se levantou abruptamente, derrubando uma taça de champanhe. Rebecca, ela começou, mas a palavra se dissolveu em um engasgo ofegante. E eu nem pisquei. Eles não falaram, não porque não soubessem o que dizer, mas porque cada palavra revelava o que tinham feito. O salão prendeu a respiração, como se tivesse engolido uma mina terrestre. O silêncio se apegava às paredes, grudado nas dobras das toalhas de linho, instalado em cada taça de champanhe intocada. A orquestra havia parado no meio da melodia. Garfos pairavam no ar. Os convidados piscavam como se tivessem esquecido como fazê-lo. Eu ainda estava de pé. Andrew também. Sua saudação terminou, sua mão agora abaixada ao lado do corpo, dedos firmes, coluna ereta. Uma declaração havia sido feita, não um gesto, não um apelo. Uma verdade esculpida no centro da noite, a Major-General Rebecca Cole. Meu nome não era pronunciado por ninguém naquela sala havia anos, nem com respeito, nem com peso, nem daquele jeito. A mão de Bárbara se moveu em direção a um guardanapo. Ele escorregou do seu colo e caiu no chão com um sussurro. Ela não se abaixou para pegá-lo. Seus olhos dispararam em minha direção, procurando um lugar para pousar, alguma saída, alguma sombra, alguma negação. Mas não havia nenhum. Haley sentou-se, meio caída, em sua cadeira, o rosto pálido e congelado, os olhos arregalados, como se a realidade ainda não tivesse alcançado seu corpo. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, sem que nenhuma palavra se formasse. A mulher que acabará de se apresentar para 100 convidados, que orquestraram uma noite inteira em torno de sua imagem, agora parecia uma criança encurralada por algo grande demais para ser nomeado. Ninguém se moveu. Então alguém se moveu. Da segunda fileira de mesas, passando pelo bar de vinhos, perto do cisne de gelo esculpido, um homem de blazer azul marinho se levantou lentamente. Coronel Reirden, aposentado, mas ainda afiado. Ele comandará o 73º Batalhão de Engenharia quando eu era tenente, quando ainda tinha sujeira nos dentes e algo a provar. Seus ombros se endireitaram enquanto ele erguia a mão direita em uma saudação limpa e deliberada. O ar ficou mais denso. Um segundo homem se levantou, o General Park, que já havia lecionado em West Point. Depois, um terceiro, uma mulher na casa dos 50 anos cujo nome eu não sabia, mas cuja postura a denunciava, exército, antigamente. Carreira. Depois, um quarto. 4 saudações. Nada dramático, nada ensaiado, apenas um reconhecimento silencioso cortando o tecido educado da noite. Bárbara finalmente encontrou a voz. Este não é o momento, começou ela, com a voz trêmula sob a tensão superficial. Mas ninguém se virou para olhá-la. Os olhares estavam fixos em mim agora, não porque eu os tivesse pedido, não porque eu os tivesse exigido, mas porque o quarto havia sido refeito, célula por célula, e cada fio apontava para ali. Eu sentia o peso daquilo me pressionando, o desconforto, a vergonha, a recalibração enquanto as pessoas sussurravam internamente. Essa é a mesma mulher de quem Haley zombou? Aquela que nós descartamos? Todas estavam reescrevendo mentalmente, desesperadas para salvar alguma versão de si mesmas que não tivesse rido 2 minutos antes. Então você tentou me enterrar viva. Ela abriu a boca para protestar, mas eu não deixei. Você me destruiu para poder brilhar mais, eu disse. Mas você esqueceu que eu queimo. Achei que ele fosse só um noivo. Acontece que ele carrega meu silêncio como uma dívida. O bar da cobertura estava quase vazio, o tipo de lugar destinado a um luto particular disfarçado de conversa tranquila.
Alguns clientes bebiam nos cantos, as luzes da cidade piscando lá embaixo como promessas quebradas. O vento soprava suavemente na barra do meu casaco. Não me sentei. Andrew já estava lá, encostado no corrimão com um copo de algo âmbar pela metade. Ele não parecia um homem que tinha acabado de dizer sim. Parecia um homem que tinha percebido o que tinha feito. Não pensei que você viria, disse ele, sem se virar. Você pediu, respondi. Ele assentiu lentamente. Não quis dizer que você diria sim. Finalmente me aproximei. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, não no rosto, mas na postura, mais cansado, menos protegido. Quer falar sobre Elman? Perguntei. Ele se virou para mim. Você salvou a minha vida. Isso é coisa do passado. Para mim, não. Uma pausa se estendeu entre nós, do tipo que não é nem confortável nem hostil, apenas plena. Ela não sabe, né? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Eu nunca contei a Haley sobre o campo minado, sobre o que você fez. Eu sabia que ela ia distorcer, transformar numa fábula sobre como o marido dela quase morreu servindo e ela ficou ao lado dele. Ela usa histórias como arma. A sua merecia mais. Não respondi. Ele desviou o olhar novamente, para a rua. Acompanhei sua carreira discretamente. Cada promoção, cada discurso. Recortei o artigo quando você ganhou a segunda estrela. Ninguém sabia. Por quê? Porque eu te devia uma. E porque eu te respeitava mais do que qualquer pessoa que já conheci. Respirei fundo. Então por que casar com ela? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, porque ela era tranquila. Porque os Collies ofereciam um tipo de vida que parecia limpa, organizada. Eu estava cansado de quase morrer. Eu queria segurança. Ela não é segura. Ela é uma estratégia. Ele riu baixinho. Descobri isso uma semana depois do noivado. Observei-o por um momento. Você sabe que ela mandou a dica, né? Aquela que fez minha primeira estrela parar. Ele fechou os olhos. Eu sempre suspeitei, mas não queria ter certeza. Estou sim. Ele agarrou o corrimão com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Fiquei de pé ontem à noite, disse ele, porque se não fizesse isso, me tornaria um deles. Ele olhou para mim, depois olhou de verdade, e por um instante, viu o homem que tirei da terra, não quebrado, mas sobrecarregado. Não agradeci. Apenas disse, nunca mais deixe meu nome proteger o seu. Tentaram me definir em sussurros. Decidi falar alto o suficiente para ecoar. O Reagan National sempre cheirava a café e pressa, rodas girando, chamadas de "então você tentou me enterrar viva". Ela abriu a boca para protestar, mas eu não deixei. Você me destruiu para poder brilhar mais, eu disse. Mas você esqueceu que eu queimo. Achei que ele fosse só o noivo. Acontece que ele carrega meu silêncio como uma dívida. O bar da cobertura estava quase vazio, o tipo de lugar destinado a um luto particular disfarçado de conversa tranquila. Alguns clientes bebiam nos cantos, as luzes da cidade piscando lá embaixo como promessas quebradas. O vento soprava suavemente na barra do meu casaco. Não me sentei. Andrew já estava lá, encostado no corrimão com um copo de algo âmbar pela metade. Ele não parecia um homem que tinha acabado de dizer sim. Parecia um homem que tinha percebido o que tinha feito. Não pensei que você viria, disse ele, sem se virar. Você pediu, respondi. Ele assentiu lentamente. Não quis dizer que você diria sim. Finalmente me aproximei. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, não no rosto, mas na postura, mais cansado, menos protegido. Quer falar sobre Elman? Perguntei. Ele se virou para mim. Você salvou a minha vida. Isso é coisa do passado. Para mim, não. Uma pausa se estendeu entre nós, do tipo que não é nem confortável nem hostil, apenas plena. Ela não sabe, né? Perguntei.
Ele balançou a cabeça. Eu nunca contei a Haley sobre o campo minado, sobre o que você fez. Eu sabia que ela ia distorcer, transformar numa fábula sobre como o marido dela quase morreu servindo e ela ficou ao lado dele. Ela usa histórias como arma. A sua merecia mais. Não respondi. Ele desviou o olhar novamente, para a rua. Acompanhei sua carreira discretamente. Cada promoção, cada discurso. Recortei o artigo quando você ganhou a segunda estrela. Ninguém sabia. Por quê? Porque eu te devia uma. E porque eu te respeitava mais do que qualquer pessoa que já conheci. Respirei fundo. Então por que casar com ela? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, porque ela era tranquila. Porque os Collies ofereciam um tipo de vida que parecia limpa, organizada. Eu estava cansado de quase morrer. Eu queria segurança. Ela não é segura. Ela é uma estratégia. Ele riu baixinho. Descobri isso uma semana depois do noivado. Observei-o por um momento. Você sabe que ela mandou a dica, né? Aquela que fez minha primeira estrela parar. Ele fechou os olhos. Eu sempre suspeitei, mas não queria ter certeza. Estou sim. Ele agarrou o corrimão com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Fiquei de pé ontem à noite, disse ele, porque se não fizesse isso, me tornaria um deles. Ele olhou para mim, depois olhou de verdade, e por um instante, vi o homem que tirei da terra, não quebrado, mas sobrecarregado. Não agradeci. Apenas disse, nunca mais deixe meu nome proteger o seu. Tentaram me definir em sussurros. Decidi falar alto o suficiente para ecoar. O Reagan National sempre cheirava a café e pressa, rodas girando, chamadas de portão, o zumbido de estranhos tentando estar em outro lugar. Devolvi. Nenhuma palavra foi trocada entre nós. Não eram necessárias. Virei-me para caminhar em direção ao portão. Meu celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem, em letras garrafais no topo, Pentágono, precisamos conversar. Queriam que eu ficasse quieto. Nunca imaginaram que eu me tornaria um político. A sala de reuniões do Pentágono estava mais fria do que eu me lembrava, não em temperatura, mas em espírito. Carpete azul marinho, forrada com madeira polida e com o brilho dos emblemas americanos. Era uma sala onde as decisões eram tomadas com linguagem contida e sorrisos ainda mais contidos, onde o poder não precisava levantar a voz porque já ecoava em todos os cantos. Eu estava atrás de um púlpito de aço, com as mãos apoiadas levemente em cada lado, a respiração regular. A tela de apresentação atrás de mim brilhou com um título simples: o Protocolo de Proteção à Resiliência. Fileiras de oficiais de alto escalão enchiam os assentos à minha frente, generais, conselheiros políticos, analistas civis e, no final da primeira fileira, um homem com barras de prata e uma expressão cética, o almirante Kirchner. O tipo de homem que ainda dizia ela é emotiva quando uma mulher levantava a voz, mas chamava um policial de apaixonado por fazer o mesmo. Comecei. Este protocolo aborda uma fratura silenciosa em nossa cadeia de comando. Oficiais e praças que sofrem traição pessoal, por cônjuges, familiares ou redes internas, muitas vezes sofrem em silêncio. Carreiras estagnam. Reputações se deterioram. O sistema ignora. Perdemos soldados não em batalhas, mas por traição. Slide 1, dados de retenção. Slide 2, reclamações internas nunca aumentaram. Slide 3, tendências suicidas ligadas à difamação de caráter. Atualmente, nossa resposta é, na melhor das hipóteses, reativa. Minha proposta é um protocolo de proteção de 3 níveis: representação legal, apoio psicológico e proteção de carreira, todos iniciados imediatamente após a verificação da violação. Ouviam-se murmúrios agora, principalmente dos agentes civis, concordando e tomando notas. Os oficiais superiores mantinham os braços cruzados. Uma mão se ergueu, o almirante Kirchner. Com todo o respeito, General Collie, disse ele, isso só mais pessoal do que estrutural.
Sorri levemente, não friamente, apenas com firmeza. Toda política é pessoal, eu disse. Ou é propaganda? A sala ficou em silêncio. Deixei o silêncio trabalhar a meu favor, não como uma arma, mas como força da gravidade. Não me apressei em preenchê-lo. Não precisava. Temos protocolos para traumas de campo de batalha, para perdas em combate. Mas e quanto à traição daqueles que nos dizem estar seguros? Quando sua mãe vaza seu histórico, quando sua irmã destrói anonimamente sua credencial, quando um cônjuge troca sua confiança por atenção. Essas não são questões de tabloides. São ameaças operacionais. Um coronel mais jovem, perto do fundo, digitava furiosamente em seu tablet. Um analista civil inclinou-se para a frente, assentindo. Kirchner não falou mais nada. Encerrei a apresentação com uma única frase: treinamos nosso povo para sobreviver à guerra. É hora de ensinarmos a instituição a defendê-los da paz. Então dei um passo para trás. A sala não explodiu. Não bateu palmas. Não é assim que funcionam as salas de poder. Mas o subsecretário de Defesa se inclinou, cruzou as mãos sobre a mesa e disse calmamente: nós vamos financiar. Isso foi o suficiente. Isso foi tudo. Costumavam dizer que eu era a desgraça da família Cole. Então, deixei o nome de lado, mas guardei as lições. O jardim da frente estava em plena floração, narcisos margeando a calçada, hortênsias florescendo como se tivessem algo a provar. Era o mesmo de que eu me lembrava, só que menor, menos imponente. O gramado sempre fora o orgulho de Bárbara, uma metáfora bem cuidada para ordem e controle. Fiquei parado na beirada, observando as cortinas se moverem na janela da sala. Ela me viu chegando. Ao abrir a porta, Bárbara não usava suas pérolas, nem batom, apenas um cardigã claro e uma blusa com botões que não combinavam muito bem. Seu cabelo estava mais ralo, preso em algo que tentava ser um coque, mas não segurava. Ela tentou sorrir. Eu não. Entre, disse ela. Sua voz havia perdido a nitidez, idade ou memória, ou talvez apenas o esforço de manter tantas mentiras em ordem. A casa cheirava a esmalte de limão, como sempre, mas por baixo havia algo mais, um vazio, como se as paredes tivessem parado de tentar guardar segredos. Não fomos muito longe, só a sala da frente, 2 cadeiras, nada de chá, nada de pretensão. Bárbara sentou-se primeiro. Fiquei em pé até ter certeza de que queria estar ali. Ela cruzou as mãos no colo e olhou para mim, como se temesse que eu pudesse me dissolver diante dela. Eu não sabia como te proteger sem te apagar, disse ela finalmente. Você era barulhenta no mundo que punia mulheres barulhentas. Eu não era barulhenta, respondi. Eu era visível. Há uma diferença. Ela olhou para baixo. Seus dedos tremiam levemente, revelando a imobilidade que ela tanto se esforçava para projetar. Achei que se a gente se distanciasse de você, continuou, as pessoas esqueceriam. O escândalo desapareceria. Você ainda poderia ter uma vida em outro lugar. Você não me apagou, eu disse. Você só me tornou inesquecível. Houve uma pausa, longa o suficiente para se estender entre nós como um cânion, depois um rangido suave vindo da escada. Haley. Ela estava no meio do caminho, descalça, com um hobby frouxo amarrado na cintura. Seus olhos encontraram os meus. Ela não disse nada. Nem eu. Bárbara percebeu. Ela não é a mesma desde o casamento. Ela nunca precisou ser nada, eu disse. Ela só precisava existir. Eu precisava sobreviver. Bárbara engoliu em seco. Tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Sim, eu disse. Não reescreva minha história depois que eu partir. Se alguém perguntar por que não volto para casa, não diga que eu estava distante. Se perguntarem o que aconteceu, não diga que foi complicado. Diga que você fez uma escolha. E eu também. Bárbara estendeu a mão para pegar algo, talvez uma mão, talvez uma versão passada de mim, mas eu já estava de pé.
Tenho um voo, eu disse. Haley não se mexeu. Seu apoio no corrimão era a única coisa firme. Caminhei até a porta. Minhas botas não ecoavam como antes neste chão. Engraçado que o tempo apaga e o que se recusa a tocar. Saí sem abraçá-la, mas não bati a porta. Isso também foi uma escolha. Reputação é o que dizem quando você se vai. Legado é o que permanece quando eles se calam. As cadeiras dobráveis não combinavam. Algumas balançavam. As luzes fluorescentes no teto zumbiam levemente, lançando ao ambiente um brilho suave e democrático. Não havia hierarquia. Só pessoas, maltratadas, um pouco tortas, talvez, mas intactas. O centro comunitário cheirava a café queimado e determinação. Eu gostava. Fiquei na frente, com as mangas arregaçadas o suficiente para mostrar que não estava ali como general, mas não a ponto de me esquecer de que um dia estive. A faixa da Fundação Resiliência pendia torta atrás de mim, com os cantos puxados por fita adesiva velha. Mas a mensagem impressa nela era clara: nós não apagamos os feridos, nós os fortalecemos. Cerca de 30 pessoas apareceram, algumas uniformizadas, outras em trajes comuns. Uma mulher usava um crachá com a inscrição V. Pigarriei. Você não é o que disseram que você é, comecei. Você não é instável, nem dramática, nem muito difícil. Você é uma testemunha, e não envergonhamos mais testemunhas. Nós as treinamos para liderar. Houve uma pausa, depois uma pequena onda de acenos. Uma jovem na segunda fila levantou a mão, talvez 17 anos, nervosa, mas firme. Minha irmã recebeu alta no ano passado, disse ela. O comandante dela disse que ela era muito emotiva para a unidade. Ela tentou denunciar assédio e, de repente, tinha uma avaliação psicológica em seu prontuário. Sua voz falhou na última palavra. Ela engoliu em seco. Ainda tenho as cartas, acrescentou. Mas ninguém vai aceitar o caso dela. Dei um passo à frente lentamente. Traga-as para nós, eu disse. Nós cuidamos disso daqui. Ela expirou tão profundamente que me fez perceber que ela não estava respirando. Alguém lá atrás estava filmando com o celular. Eu não me importava. Deixei. Não se tratava de segredo. Era o oposto. Um homem de cerca de 50 anos se levantou, alto, ex-militar pela postura, agora civil pela calma no rosto. Meu filho serviu sob o comando de um major da inteligência que lhe disse para se demitir se não conseguisse se impor. Chamaram-no de instável quando ele reagiu. Seu discurso no Pentágono foi a primeira vez que ele sorriu em meses. Ele disse: talvez eles finalmente estejam ouvindo. Assenti uma vez, sem floreios, apenas o suficiente. Diga a ele que eu disse que ele não estava errado. Nós estamos. A sala vibrava com algo cru, não aplausos, não entusiasmo. Reconhecimento. E foi então que a notificação chegou ao celular de alguém. O vídeo viralizou, 20.000 visualizações, depois 50, e depois virou manchete. Major General Cole, ainda servindo sem saudar ninguém. Olhei para a tela e depois para a sala. Que eles assistissem. Que eles finalmente entendessem quem eu sempre fui. Eles nunca se desculparam, mas agora falam meu nome com cuidado, porque é mais pesado que o deles. O salão do Simpósio de Defesa Nacional pulsava com uma intensidade silenciosa. Fileiras de cadeiras se estendiam até um mar de uniformes, ternos e experiências vividas. Veteranos sentavam-se ao lado de especialistas em política, sobreviventes ao lado de senadores. Câmeras pairavam, esperando para registrar algo real. O palco era minimalista, apenas um púlpito, um copo d'água e uma única bandeira atrás de mim. Não levei bilhetes. Bárbara estava em algum lugar na plateia. Eu não a tinha visto chegar, mas me disseram que ela viria. Cerca de 30 pessoas apareceram, algumas uniformizadas, outras em trajes comuns. Uma mulher usava um crachá com a inscrição V. Pigarriei. Você não é o que disseram que você é, comecei. Você não é instável, nem dramática, nem muito difícil.
Você é uma testemunha, e não envergonhamos mais testemunhas. Nós as treinamos para liderar. Houve uma pausa, depois uma pequena onda de acenos. Uma jovem na segunda fila levantou a mão, talvez 17 anos, nervosa, mas firme. Minha irmã recebeu alta no ano passado, disse ela. O comandante dela disse que ela era muito emotiva para a unidade. Ela tentou denunciar assédio e, de repente, tinha uma avaliação psicológica em seu prontuário. Sua voz falhou na última palavra. Ela engoliu em seco. Ainda tenho as cartas, acrescentou. Mas ninguém vai aceitar o caso dela. Dei um passo à frente lentamente. Traga-as para nós, eu disse. Nós cuidamos disso daqui. Ela expirou tão profundamente que me fez perceber que ela não estava respirando. Alguém lá atrás estava filmando com o celular. Eu não me importava. Deixei. Não se tratava de segredo. Era o oposto. Um homem de cerca de 50 anos se levantou, alto, ex-militar pela postura, agora civil pela calma no rosto. Meu filho serviu sob o comando de um major da inteligência que lhe disse para se demitir se não conseguisse se impor. Chamaram-no de instável quando ele reagiu. Seu discurso no Pentágono foi a primeira vez que ele sorriu em meses. Ele disse: talvez eles finalmente estejam ouvindo. Assenti uma vez, sem floreios, apenas o suficiente. Diga a ele que eu disse que ele não estava errado. Nós estamos. A sala vibrava com algo cru, não aplausos, não entusiasmo. Reconhecimento. E foi então que a notificação chegou ao celular de alguém. O vídeo viralizou, 20.000 visualizações, depois 50, e depois virou manchete. Major General Cole, ainda servindo sem saudar ninguém. Olhei para a tela e depois para a sala. Que eles assistissem. Que eles finalmente entendessem quem eu sempre fui. Eles nunca se desculparam, mas agora falam meu nome com cuidado, porque é mais pesado que o deles. O salão do Simpósio de Defesa Nacional pulsava com uma intensidade silenciosa. Fileiras de cadeiras se estendiam até um mar de uniformes, ternos e experiências vividas. Veteranos sentavam-se ao lado de especialistas em política, sobreviventes ao lado de senadores. Câmeras pairavam, esperando para registrar algo real. O palco era minimalista, apenas um púlpito, um copo d'água e uma única bandeira atrás de mim. Não levei bilhetes. Bárbara estava em algum lugar na plateia. Eu não a tinha visto chegar, mas me disseram que ela viria, que insistiu em um assento perto da frente, que não tinha trazido Halley. Cheguei ao microfone. O silêncio que se seguiu não era protocolar. Era o tipo de silêncio reservado a quem já andou no fogo e o fez parecer neblina. Uma vez me disseram que o sangue é mais espesso que a água, comecei, como se isso fosse um conforto, como se afogar em sangue doesse menos. Uma onda percorreu a sala. Famílias, continuei, devem proteger, blindar. Mas às vezes buscam o silêncio. Às vezes, a traição não vem de um adversário estrangeiro, mas de alguém que compartilha sua mesa de jantar, seu sobrenome, a parede do seu quarto de infância. O ar ficou tenso. Aprendi que a traição mais perigosa não é a que se faz em voz alta. É a que se faz educadamente. Ele pareceu satisfeito com isso e saiu correndo antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. De volta para dentro, meu telefone vibrou, o antigo aparelho do exército que eu guardava por hábito, escondido numa gaveta que agora guardava cordões e medalhas desbotados que eu nunca exibia. A mensagem de voz era do General Simons. Rebeca, disse ele, em tom comedido, o gabinete do presidente quer nomeá-la para o Conselho Conjunto de Ética. Você o presidiria, se quisesse. Pense nisso. Ouvi uma vez e depois apaguei. Há uma liberdade especial em saber que você não deve mais sua história a ninguém. Sentei-me à escrivaninha. O diário estava aberto na última página. Mergulhei a caneta, segurei a parada por um instante e então escrevi a última linha, caminhei sozinho, mas não perdi do ponto. A tinta secou lentamente sob a luz âmbar. Fechei o diário e o tranquei na gaveta com tudo mais que eu não precisava usar no peito. Então me levantei, abri as portas do terraço e saí.
O ar me envolveu como um velho amigo. O vento pegou fios do meu cabelo e os jogou em direção ao sol. Abaixo, o mar se estendia amplo e infinito. Sem aplausos, sem manchetes, apenas o som de uma mulher que um dia desapareceu aprendendo a retornar, não para eles, mas para si mesma. Depois de uma vida inteira sendo silenciada, ela não precisava de um microfone para ser ouvida. Ela deixou a verdade falar por ela. A família que antes a rejeitou agora se encolheu ao ouvir seu nome, não por vergonha, mas por poder. A justiça não veio pela vingança, mas pela presença, firme, inabalável e conquistada. Como o acorde final de uma melodia muito esquecida, a justiça pode chegar tarde, mas ressoa poderosamente quando ouvida. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe, inscreva-se e conte para a gente nos comentários. Digite um comentário se você se sentiu impactado. Digite 2 se ainda precisar de mais respostas.